Olá, você acompanha agora uma edição especial do Hora News com as últimas informações sobre o avanço do coronavírus no Brasil e no mundo. E a gente começa com uma iniciativa que vem do Distrito Federal. Mais de 300 médicos fazem consulta virtual de graça para pacientes com sintomas ou que já foram diagnosticados com a Covid-19. A iniciativa é para não sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde público e particular. Parece nome de filme, Missão Covid. Tecnologia também não falta. Um site na internet e 2 pessoas conectadas. Uma delas se apresenta assim. Olá, meu nome é Leandro, sou médico da Missão Covid e vou fazer um atendimento agora por telemedicina. É isso mesmo que você ouviu, telemedicina. E se de um lado tem um médico, do outro, um paciente com sintomas de infecção por coronavírus. Seja bem-vindo à Missão Covid. O que eu falo e que eu posso te ajudar? A febre começou há quantos dias? Um dia, o que mais? Tem tosse seca, cansaço no corpo, falta de ar. A consulta é sigilosa, usada para acompanhar os pacientes com os sintomas mais brandos. Mas o contato virtual também monitora a evolução da doença. E os médicos ficam atentos aos casos em que o paciente terá que ser encaminhado às unidades de saúde para uma possível internação. 300 médicos voluntários já se cadastraram e fazem os atendimentos de graça. Tudo ideia do Cristiano, especialista em inovação. O atual cenário de isolamento social que a gente vive, eu acredito que a inovação digital ela é uma grande aliada. A orientação médica por telemedicina ajuda a não sobrecarregar ainda mais o sistema público de saúde e também o particular. Então, se você é paciente, vai ser um prazer, uma honra te atender. E se você é médico e quiser participar desse projeto, entre no nosso site missãocovid.com.br. Pesquisadores estudam a relação da vacina BCG no combate ao coronavírus. Ela é aquela que deixa uma marca no nosso braço e é obrigatória em recém-nascidos aqui no Brasil. Alguns dados recentes mostram que países que mantêm o uso desta vacina apresentam um número menor de mortes pelo Covid-19 em comparação com países que suspenderam o uso, como, por exemplo, os Estados Unidos, Espanha e a Itália. Porque alguns países acumulam mortos pela Covid-19 e outros, em comparação, atravessam a pandemia relativamente bem. A ciência ainda está à procura de respostas. Hábitos culturais, infraestrutura de saúde e medidas emergenciais de controle à disseminação do vírus, tomadas na hora certa, são alguns dos fatores que podem fazer a diferença. Agora, pesquisadores de Nova York apontam mais uma direção no caminho do enfrentamento ao vírus. A BCG, aquela vacina de prevenção à tuberculose que deixa uma marquinha no braço, poderia ajudar também o organismo a enfrentar a doença que apavora o mundo. As evidências não são conclusivas sobre os impactos da vacina da tuberculose no novo coronavírus, mas o estudo faz uma correlação entre os países onde a BCG é obrigatória e o avanço da pandemia, o que para o Brasil pode ser uma boa notícia. Neste mapa é possível ver como a BCG é distribuída no mundo. Nos países em verde, a vacina contra a tuberculose faz parte do programa de imunização. Os que estão em azul recomendavam a BCG para crianças no passado, agora não mais. E os países em vermelho nunca adotaram a vacina como obrigatória. Fazem parte desse último grupo justamente Estados Unidos e Itália, os 2 países com o maior número de mortes provocados pela Covid-19. A diferença é drástica na comparação entre a Espanha, que já teve, mas não tem mais a BCG no calendário de vacinas obrigatórias, e o país vizinho, Portugal, que ainda adota a BCG na política de vacinação e registrou bem menos óbitos na pandemia. Para o Brasil, onde a BCG é obrigatória desde 1976, o estudo é interessante, explica o infectologista Luiz Fernando Aib. É um estudo que fala muito sobre a nossa realidade no Brasil, que a gente tem uma vacinação quase global dessa, quer dizer, quase toda a nossa população é imunizada para a tuberculose. Então, se houver essa associação, se isso for um fator protetor, a gente está protegido. Mas é preciso cautela. O estudo mostra apenas uma tendência e ainda precisa ser aprofundado. Nem de longe a gente pode dizer que BCG previne
coronavírus com os dados que esse estudo traz. Não é nem isso que o estudo se propõe a nos dizer. O estudo só faz uma associação. Então, para nós seria muito interessante fazer esse estudo depois que a gente tiver o nosso desempenho já acontecido, para melhor ou para pior. A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia publicou um posicionamento oficial em relação ao trabalho norte-americano. O estudo apresentado aqui tem falhas metodológicas significativas e foi publicado como um pré-print, um tipo de publicação que não é avaliada por revisores e não deve ser utilizada como recomendação clínica. Portanto, não é possível recomendar a vacinação com o BCG fora da rotina do Programa Nacional de Imunizações. Ressaltamos que há contraindicação da BCG em muitas formas de imunodeficiência primária e secundária, com risco de graves efeitos adversos. Comprovado ou não a eficácia da antiga vacina, a simples possibilidade de fortalecer o organismo contra um vírus ainda tão desconhecido já traz algum conforto. O Pedro, que está ali no monitor, nasceu no dia 6 de fevereiro, 2 dias depois já recebeu a BCG, e a Ana ficou aliviada com essa notícia de que talvez a BCG ajude no combate ao coronavírus? É isso mesmo, eu sou super a favor das vacinas, acredito bastante na importância dela na nossa vida, então eu, sabendo desse estudo, fiquei mais aliviada ainda, além de todas as outras precauções que a gente está tomando, né? Estamos em casa, em quarentena, já há bastante tempo. A rotina da família de um recém-nascido em tempos de coronavírus não é fácil. Eu estava até pensando um pouco na questão social, né? O Pedro, ele fez 2 meses e ele praticamente só vê eu e o pai. Eu estava até pensando como vai ser quando ele tiver contato com várias pessoas, né? Porque o mundo dele hoje se resume a nós dois. Então, é complicado, assim. Apesar de toda a preocupação, Ana é uma otimista. Então, se é mais um benefício dessa vacina, para mim isso é maravilhoso, assim. Essa é uma situação que mexe muito com o emocional da gente, né? De querer que tudo isso passe logo e a gente volte a ter uma vida normal, né? Vai passar? Vai, com certeza vai. A maioria dos estados do Brasil tem adotado a estratégia do isolamento social como forma de enfrentar o coronavírus. Ainda assim, o vírus segue se espalhando e esta semana, quase todos os dias, tivemos mais de 200 mortes registradas a cada 24 horas. Além disso, faltam testes para que o país tenha um retrato fiel da disseminação da doença. Sobre esses e outros assuntos, nós vamos conversar agora com o médico sanitarista Cláudio Mairovich. Ele é coordenador e pesquisador do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em Brasília. Oi, Cláudio, obrigado pela entrevista. Qual tem sido o papel da Fiocruz nesse enfrentamento ao coronavírus? É um prazer estar com vocês. A Fiocruz é uma instituição ligada ao Ministério da Saúde, que é a maior instituição de saúde pública do país. Então, ela tem atuação em diversas frentes e tem se destacado neste momento em alguns casos. Em primeiro lugar, na área laboratorial. Na Fiocruz, o principal laboratório brasileiro que trabalha com vírus respiratórios e que faz o estudo detalhado desses vírus, inclusive para saber os componentes genéticos que estão circulando nesse momento. A Fiocruz tem produzido testes laboratoriais para fornecimento aos laboratórios centrais de saúde pública de todos os estados, via Ministério da Saúde. Tem também desenvolvido muito material de educação de profissionais de saúde e informação e apoiado o Ministério na análise do que está acontecendo, na análise epidemiológica. Ô Cláudio, a gente fala agora sobre o isolamento social. Embora abaixo dos 70% recomendados, a gente percebe que o brasileiro tem se mantido em casa em uma região mais do que outra, mas ainda assim a doença avança. Esse cenário atual que nós estamos já era esperado ou esses números preocupam? Aparentemente, tudo ainda é muito recente, há uma série de incertezas. O Brasil conseguiu que a velocidade de propagação do vírus não fosse tão grande quanto era projetado, justamente porque adotou
um isolamento social rapidamente, o isolamento físico, na verdade, não social, porque as pessoas continuam em contato virtual, continuam se relacionando socialmente por outras formas. No entanto, nós temos observado que nas últimas semanas, últimas 2 semanas particularmente, esse isolamento tem relaxado um pouco. Inclusive, as mensagens ambíguas que o próprio governo federal tem passado têm desestimulado o isolamento, desestimulado a restrição de atividades. O problema é que aquilo que acontece hoje só será observado daqui a aproximadamente 2 semanas. Então, é possível, nós tememos isso hoje da área de saúde pública, que a partir da metade da semana que vem, nós começamos a observar uma nova aceleração em função do relaxamento das medidas de isolamento que aconteceu em vários lugares. O que muitos especialistas comentam, Cláudio, é que a falta de testagem da população pode levar a um grande número aí de subnotificações, não é? Como enfrentar esse problema e seria possível, então, ampliar o número de pessoas a serem testadas no Brasil? Os testes são importantes, eles podem melhorar um pouco o conhecimento que nós temos hoje sobre o que está acontecendo com a doença, mas não os testes utilizados apenas em quantidade, mas sim dirigidos conforme estratégias que possam gerar informações úteis. Dou-lhe um exemplo. Na semana passada, os pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas começaram um grande estudo no Brasil, em que, durante vários momentos, serão testadas cerca de 30 a 35 mil pessoas para saber se elas já tiveram o vírus ou não. Com isso, nós poderíamos saber qual é a real frequência de infecção entre as pessoas, mesmo aquelas que não apresentam sintomas, e como esta transmissão vem evoluindo ao longo do tempo. Então, esse é um jeito muito útil de utilizar os testes. Necessário também que os testes estejam à disposição dos profissionais de saúde, porque profissionais de saúde que estão com o vírus podem transmiti-los dentro dos próprios serviços de saúde, assim como outros trabalhadores de atividades essenciais. Então, o teste, neste momento, ele tem a finalidade de saber o que está acontecendo e de identificar casos individuais que mereçam isolamento e cujos contactantes também devam ser isolados. Mas a importância maior de uma estratégia de testagem será daqui a algum tempo, quando nós já tivermos passado pelo momento mais crítico, e nós vamos viver isso de superlotação dos hospitais, falta de vagas em UTIs, vamos viver uma situação muito crítica ainda ao longo das próximas semanas, e quando nós percebermos que essa pressão começa a diminuir, ou seja, quando começar novamente a existir vaga em UTI, os hospitais não estarem tanto lotados, nós vamos ter que ter uma quantidade grande de testes justamente para começar a relaxar as medidas de restrição de atividades econômicas e de atividades sociais. O Cláudio, nessa última semana que a gente passou agora, a gente viu alguns sistemas de saúde praticamente entrarem em colapso. Aí estamos falando, por exemplo, do Amazonas, Fortaleza, no Ceará, também enfrentou bastante dificuldade. Apesar de São Paulo, ser o epicentro da doença no país, a gente percebe que os esforços para atendimento são maiores, com uma grande quantidade de leitos de UTI. Na sua opinião, nós poderemos ter 2 cenários distintos da doença no Brasil, considerando essa dificuldade do acesso à saúde em diferentes estados? Nós teremos muitos cenários diferentes. Hoje, Manaus vive uma situação mais crítica, tem menos recursos para acionar em caso de crise. São Paulo acionou alguns recursos adicionais com hospitais de campanha, com a reorganização, por exemplo, do Hospital das Clínicas, montando a maior UTI do mundo para atender a esses casos. No entanto, provavelmente também estes recursos ficarão saturados. E nós temos um número enorme de cidades do Brasil que tem hospitaizinhos pequenos ou nem tem unidades de internação, que não tem UTI,
e cujos habitantes, se tiverem a doença grave, vão precisar ser deslocados para centros maiores. Essas coisas nós esperamos que não aconteçam ao mesmo tempo em que esses centros maiores vivem grandes epidemias. Então nós viveremos realidades muito diferentes em tempos diferentes também, porque o país é muito grande e a doença não se instala de uma vez só em todas as cidades. Muito bem, nós conversamos com o médico sanitarista Cláudio Mairovich, que é coordenador e pesquisador do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde da Fiocruz. Cláudio, muito obrigado mais uma vez por sua entrevista com a gente aqui na Record News. É um prazer estar com vocês. Até a próxima. O brasileiro é um dos mais estressados do mundo durante a pandemia. Esse é o resultado de uma pesquisa feita no interior de São Paulo. Cláudio só saiu de casa para buscar os remédios para hipertensão na farmácia e anda estressado com essa história de coronavírus. Farmácia, supermercado só, né? Você não pode fazer, não tem outra coisa pra você fazer, comércio, seus coitados. Quero ver a hora que voltar isso daqui, o que vai acontecer com os funcionários aqui, que a maioria dessas lojas não abre mais, que vai quebrar. Pandemia, distanciamento social, isolamento. Isso tudo tem deixado o brasileiro com medo e mais estressado, mais até do que os colegas chineses e iranianos. É o que mostra uma pesquisa desenvolvida por um psicólogo aqui de Ribeirão Preto. José Aparecido é professor da USP e contou com a ajuda de pesquisadores da China e do Irã para montar 2 questionários online. Um deles com 24 perguntas focadas em saúde física e mental durante a quarentena. O nível de estresse dos participantes surpreendeu o psicólogo. As perguntas foram respondidas até agora por cerca de 1.500 internautas, a maioria mulheres com idade média de 36 anos. O segundo questionário tem 7 perguntas para dimensionar a escala do medo da Covid-19. 53% se sentem extremamente desconfortáveis com a Covid. Rayane não participou da pesquisa, mas poderia engrossar a lista dos que tentam combater o estresse durante o isolamento. Em casa, a arquiteta busca equilibrar corpo e alma com yoga e dança. Ao longo do tempo eu fui percebendo quais eram os gatilhos, mas aí eu conseguia me afastar daquela informação, conseguia parar de focar muito, de ficar pensando em coronavírus e ia fazer minha dança, ia fazer coisas que eu gostava para tentar acalmar. O pesquisador diz que a China e o Irã já passaram por outras epidemias diferentes do Brasil, o que pode explicar os resultados do estudo até o momento. A pesquisa vai ganhar uma segunda fase após a pandemia. Até lá, segundo o psicólogo, esses tempos difíceis têm ensinado pelo menos uma lição. A habilidade para aprender estar socialmente distante, ou socialmente distante. Nós vamos ter que aprender isso. Não vai ser uma tarefa muito fácil, mas nós vamos aprender. Em tempos de isolamento social, os gastos com as despesas em casa acabam aumentando. O mercado de compras online se mostra cada vez mais forte. Sem poder ir às compras, os consumidores usam a tecnologia para adquirir roupas, alimentos, artigos de festas e até viagens, já pensando no fim da pandemia. Em tempos de isolamento social, receber as encomendas em casa é sempre um motivo de alegria. A Juliette se considera um pouco consumista, mas nas últimas semanas até ela se surpreendeu. Eu comprei 4 viagens para Maceió. Já que ela não pode sair de casa, ela aproveita para ficar aqui na internet pesquisando os melhores preços e garante que já fez ótimos negócios. Eu paguei R$ 89,90 em cada um, fazendo uma economia de R$ 110 em cada sapato. No shopping eles custavam em torno de R$ 200. A viagem também conseguiu um preço ótimo. Sim, sim. Na viagem eu paguei para 2 pessoas R$ 998 e o preço cheio seria em torno de R$ 1.996. Para Maceió. Para Maceió, 7 dias com passagem e hotel. Até agora, o saldo dessa quarentena é de 12 itens adquiridos num valor de quase R$ 3.000. Até parte da decoração da festa de aniversário da filha já começou a chegar. O evento continua previsto para junho desse ano. Na verdade, eu estou com fé de que isso vai se livrar para eu pelo menos curtir o aniversário da minha filha já. Então, já esse ano. Juliette não está comprando sozinha. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, as vendas no varejo digital aumentaram bastante.
Um estudo comparou o consumo em fevereiro e março de 2020 com o mesmo período do ano passado. As categorias supermercados, saúde e beleza e perfumaria foram as que mais cresceram. Por outro lado, as vendas de câmeras, filmadoras e drones, além de games, eletrônicos e automotivo, tiveram uma queda drástica. Setores como, por exemplo, o mercado eletrônico, games, na verdade tiveram uma tendência, uma diminuição. Por quê? Porque esse momento, o que se deve resolver é a questão do confinamento. A consultora financeira afirma que o consumidor precisa estar mais atento do que nunca. Pesquisem antes de comprar. Há muitos sites fraudulentos nesse momento, se aproveitando do momento, sim, que nós estamos passando, se aproveitando dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade que estamos, tá? Então, se atente muito aos sites, se são verídicos, se não são, são de confiança ou não. Mudanças no comportamento dos clientes e das empresas também. Aquelas que ainda não chegaram na era digital já estão em desvantagem. Hoje as empresas que têm acesso ao consumidor via aplicativos, né, de conversas, via rede social, ele está sofrendo muito menos os impactos aí dos prejuízos que esse tempo está trazendo. Apesar do momento de incertezas, não há dúvidas de que a pandemia já causou um grande impacto nas compras online. O processo de compras online e o mercado online vai aumentar muito, mas não só pela mudança de mentalidade do consumidor, Diogo, mas também pela mudança de mentalidade do empresário. E muito você vai se repensar hoje nos negócios. Em meio à pandemia de coronavírus e o fechamento do comércio em praticamente todo o país, um efeito colateral tem preocupado e muito: a crise econômica. Muitos empresários estão nesse momento sem faturar e os compromissos financeiros não pararam com a chegada do vírus. Em Araraquara, no interior de São Paulo, alunos do curso de Publicidade e Propaganda de uma universidade resolveram colocar os conhecimentos em prática para ajudar os pequenos comerciantes. Para entender melhor como funciona a iniciativa, nós estamos em contato com o professor Samuel Gatti Robles, que é um dos idealizadores do projeto. Samuel, como é que essa iniciativa está funcionando na prática? Jonathan, na verdade essa ideia começou a partir de uma amiga minha, cujo pai teve as portas fechadas em função da pandemia, né? O seu Chico Sérgio trabalha há quase 60 anos e de uma hora para outra precisou fechar as portas. O que a gente fez? Na disciplina de publicidade e de criatividade, a gente trabalha com práticas. Então a gente achou melhor reunir o útil ao agradável. Passamos aos alunos essa incumbência de procurar pequenos comerciantes ou profissionais liberais que estavam passando dificuldade e que eles tentassem levantar o que a gente poderia fazer para ajudá-los, né? E foi isso que aconteceu. Os alunos estão trazendo algumas demandas e já criando ideias para apresentar para a gente e exibir esse material nas redes sociais. E como é que vocês encontram esses comerciantes? Em princípio, os próprios alunos estão buscando esses comerciantes, amigos, parentes, né, que trazem para o curso. A gente avalia, a gente orienta esse processo de criação e o que a gente espera é que esses comerciantes tenham uma mudança nesse momento, né? Isso acontece principalmente em função daqueles que conseguem atender a demanda através de delivery e entrega. E como é que esses comerciantes que estão nos assistindo agora podem encontrar vocês, Samuel? Muito bom, a gente tem a página, né, que é só buscar no Facebook por Publicidade Uniara e entrar em contato com a gente, que a gente vai conversar, identificar, entender um pouco a necessidade e trabalhar a parte de criação para eles. Samuel, o que a gente tem percebido, né, é que comerciantes que antes não estavam muito acostumados com a internet ou que não faziam aquela atualização da página, às vezes até tinha, né, a página no Facebook, mas não atualizava. E agora, com a crise, essas pessoas passaram a usar mais as ferramentas digitais para manter o negócio funcionando. Você acredita que essa crise que nós estamos vivendo vai inserir mais comerciantes na era digital? Com certeza. A gente vê que os comerciantes têm recorrido aos meios digitais como a principal forma de divulgação e também de fazer esse meio de campo com os clientes, né? Então, com certeza, vai haver um crescimento muito grande na plataforma. Quais são as maiores dificuldades? No uso desses recursos, né? E quais são as maiores dificuldades, Samuel, que eles encontram hoje em dia?
com essa plataforma digital? Eu acho que o grande problema acontece no início, né? Aqueles que nunca tiveram muita relação, muita afinidade com esses recursos, acabam se perdendo um pouco no começo. Então, existe uma série de regras que a gente precisa ficar atento e muitos deles desconhecem. Na criação de um anúncio, por exemplo, você tem uma limitação de texto, você não pode encher de informação. Mas isso eu acho que logo no começo as pessoas vão se adaptando e acabam incorporando esses meios ao seu negócio. Muito bem, Samuel, obrigado pela entrevista, viu? Parabenizo os alunos aí pela iniciativa e por estar trabalhando aí para ajudar quem mais precisa nesses momentos de crise. Pode deixar, Jonathan, um abraço. Até mais. Em período de quarentena, muita gente precisou se adaptar a uma nova rotina. Com aulas presenciais suspensas, a internet, que falamos dela agora há pouco, se tornou fundamental para manter as atividades em dia. Esse jeito de dar aulas de inglês é um tanto novo para Noemi. Antes, ela ia até os alunos. Agora, eles se encontram pela internet. A maioria dos meus alunos estão continuando com as aulas, só que a gente agora foi para um outro modo. As aulas são online e no começo foi um pouco difícil, mas agora já todo mundo está continuando normal. A Melissa dá graças a Deus de ter aula de inglês nesse tempo que tudo tem que ser feito dentro de casa. A gente conversa e aí você não conversa só com pessoas que você já morava, você conversa com pessoas diferentes. A quarentena também pode ser uma oportunidade de negócio. A Noemi, por exemplo, passou a fazer lives todos os dias de aulas de inglês e com isso conseguiu novos alunos. Isso porque cada vez mais as pessoas querem aproveitar esse período de pausa para aprender coisas novas. Did you understand the word instead? Com criança é um pouco mais complicado, mas os adultos, eu acho que para eles é tipo um escape. Tipo, agora vou ver alguém, vou conversar com alguém, vou conseguir falar com alguém. E a turma que cansou de esperar sentada o coronavírus ir embora, tem cada vez mais opções para passar o tempo e aprender. E o melhor, que até então esses conteúdos são de graça. Os professores de um instituto de um shopping de Goiânia estão disponibilizando aulas diárias. Tem balé, instrumentos e até futebol, acredite. Nós tivemos uma boa receptividade dos nossos alunos com as aulas online e os nossos professores rapidamente se mobilizaram e conseguiram se adequar dentro dessa estrutura online. Até a arte de circo dá para aprender. São os malabarismos da quarentena. Nesse período a gente tem ensinado a criançada, através dos vídeos, como confeccionar malabares, como confeccionar brinquedos e também como manipular. Assim como um incentivo à leitura, percussão. A gente pode também criar o que a gente quiser. Pode brincar de lado, dançar, pular, jogar uma perna, do jeito que você quiser, beleza? Um dos momentos mais importantes do ano para os estudantes de todo o país é o dia da prova do Enem. Mas como fica a preparação para o exame em um ano tão conturbado como esse? Você vai conhecer um projeto de ensino online gratuito que tem ajudado os estudantes a conquistarem a tão sonhada vaga da universidade. Olho no livro e no computador. Com a quarentena do coronavírus e sem aulas na escola, quem disputa uma vaga na universidade tem que se preparar em casa. A Andy Meg, de 16 anos, encontrou ajuda online. Ela quer fazer faculdade de jornalismo e, para se preparar para o Enem, recorre à consultoria gratuita de professores voluntários num grupo de mensagens do celular. Graças a Deus, para poder ajudar a gente, fizeram lá as salas de monitoria no grupo do WhatsApp. E eu entrei, óbvio, primeira vez, quando eu olhei, falei, vou entrar, entrei. Os grupos de mensagens do celular estão encurtando a distância entre alunos e professores. Com um clique na tela, os estudantes baixam provas e videoaulas e tiram dúvidas com alguém que pode estar em qualquer lugar do mundo. A ideia foi do Vinícius, que mora num bairro pobre de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e passou no vestibular de Economia da USP. Ele decidiu ajudar alunos que estudam na rede pública e criou o projeto Salvaguardas, uma rede com 600 colaboradores que atende 20 mil estudantes. Por exemplo, no grupo de biologia, o aluno encontraria monitores
que são formados com estudantes de biologia de diversos estados do país. E para quem já sabe o que quer da vida profissional, como a EndMeg, a plataforma tem até bate-papo com profissionais do mercado que dão dicas sobre as profissões. Comecei a tirar minhas dúvidas sobre o jornalismo, porque lá tem profissionais do jornalismo para poder ajudar a gente, profissionais de, sei lá, estatística, sobre matemática, português, história, enfim. E com a pandemia causada pelo coronavírus, o mercado de trabalho é uma das principais preocupações de quem está fora dele, mas também de quem tenta manter o emprego em meio a essa crise. Uma das formas mais usadas para a busca de vagas é a internet, mas além de um bom currículo e experiência, outros detalhes também podem fazer a diferença e ajudar você a se destacar no mercado. A gente começa agora com o diretor-geral do LinkedIn na América Latina, Milton Beck, ele que vai dar aí informações para ajudar a entender melhor todo esse cenário e como as pessoas estão lidando durante essa quarentena e o período de isolamento, como podem fazer para se reposicionar no mercado mesmo nesse momento. Milton, muito obrigado pela entrevista com a gente aqui na Record News. Qual é que tem sido o comportamento aí dos usuários no LinkedIn, principalmente dos recrutadores? Então, o fato das pessoas terem ficado mais em casa, né, aumenta o acesso à internet e, por consequência, o uso de mais redes sociais, como o caso do LinkedIn em particular. E do lado dos usuários, o que a gente tem visto, Jonatas, é um aumento do número de usuários buscando informações. Existe, obviamente, uma ansiedade pelo futuro, né, do mercado profissional. Então, os usuários estão buscando informações, estão atualizando seus perfis, estão trabalhando para ver como que eles vão se reposicionar para que no momento de uma retomada do mercado de trabalho mais forte, que deve vir em alguns meses, eles estejam mais aptos a conseguir trabalho, né? Do lado dos recrutadores, o que a gente tem visto é que, obviamente, houve uma queda na busca por profissionais. Então, a gente fez uma pesquisa recente com recrutadores brasileiros e praticamente 60% deles informaram que vai haver uma redução significativa no número de vagas disponíveis. Mas eles continuam trabalhando no sentido de obter perfis e profissionais para oportunidades futuras e sabendo que vai haver uma retomada mais cedo ou mais tarde, né? Milton, eu estou sabendo que você está trabalhando home office. Isso acontece com boa parte da equipe aí do LinkedIn também? Todo mundo, tá? Nós estamos há praticamente 5 semanas em home office e trabalhando de casa. Desde o começo da pandemia aqui no Brasil, nós optamos no sentido de preservar os funcionários, parceiros e todos, né? No sentido de cada um trabalhar da sua casa. Milton, qual seria a principal dica para o candidato que está procurando um emprego e usa o LinkedIn para poder expor ali o seu perfil, a sua experiência? Como é que esse candidato consegue se destacar no LinkedIn para chegar até os recrutadores, por exemplo? Sem dúvida. Então, tudo começa por você ter um bom perfil. Então, assim, deixar bem clara a sua experiência acadêmica, a experiência profissional, o que você conseguiu de sucesso na sua carreira, né? Isso vale para profissionais mais experientes, como para profissionais, pessoas que estão saindo da escola agora, tá? Vale para todo mundo. Você ter um bom perfil, com uma boa foto, com uma boa descrição do que você tem de capacidades e dos seus interesses, né? A partir daí, você se conecta com outras pessoas, você tenta se manter informado. Então, mesmo nessa época de crise, obviamente que existem segmentos mais afetados, segmentos que não estão tão afetados, né? Que estão até evoluindo mais positivamente nesse momento. Então, você tem que saber, os usuários têm que saber quais são esses setores mais informados, ficar atento às oportunidades, fortalecer sua rede de contatos. Então, é uma boa hora para aumentar o seu networking, conhecer mais pessoas, estabelecer esses contatos através das redes sociais. E acho que, sem dúvida nenhuma, o que a gente tem visto é um aumento da procura por cursos online para buscar capacitação. Então, a gente tem visto que os usuários têm feito cursos de todos os tipos, né? Então, cursos de gerenciamento de tempo, cursos de como trabalhar mais produtivamente em casa, como liderar à distância. Então, supervisores e gerentes estão tendo uma experiência nova, né, no sentido de lidar com funcionários que não estão mais perto, né, deles, né, no dia a dia de trabalho. Então, isso aqui implica em uma nova forma de liderança, manter resiliência em tempos de crise. Então, tem uma série de cursos que os profissionais estão fazendo para aumentar a sua capacitação, para no momento que as oportunidades voltarem de forma mais intensa, que eles tenham mais chances de pegar esses trabalhos.
Muito bem, Milton. É realmente aproveitar ali o tempo um pouco mais ocioso para se atualizar, né, e realmente ter um currículo um pouco diferenciado. Rapidamente, para a gente concluir, a gente tem visto aí uma grande quantidade de notícias falsas, principalmente nas redes sociais. Isso é um problema que vocês também enfrentam aí no LinkedIn, usuários que postam notícias que nem sempre são verdadeiras? Eu acho que em todas as redes, o LinkedIn talvez um pouco menos, mas o fato de terem pessoas que publicam notícias falsas é um problema muito grande para todas as redes sociais e para a sociedade de forma geral, né? Então, o que a gente sempre sugere é que as pessoas, antes de compartilhar ou repassar para outras pessoas, para verificar a veracidade. Além disso, nós temos várias maneiras de permitir que os usuários reportem notícias falsas, notícias que possam ser danosas a outros usuários. Então, nós temos grupos muito grandes trabalhando intensamente 24 horas por dia para evitar que essas notícias proliferem. Muito bem, nós conversamos com o diretor-geral do LinkedIn na América Latina, Milton Beck. Milton, muito obrigado pela entrevista com a gente aqui na Record News. Até a próxima. Foi um prazer, obrigado a você. Muito bem, essa entrevista com o Milton vai estar daqui a pouco no nosso canal no YouTube, o endereço já aparece na sua tela, ou você então pode posicionar a câmera do seu celular para esse código que está aparecendo aí. Ele te leva direto para o nosso canal, chegando lá, se inscreva, ative as notificações, assim você fica bem informado sobre todos os conteúdos que forem postados no canal da Record News. Uma polêmica ganhou as redes sociais neste período de isolamento. Algumas pessoas falaram que reforçar a vitamina D, aquela que a gente ganha quando toma sol, pode fazer com que o corpo não pegue o coronavírus. Só que não é bem assim não, viu? A vitamina D ajuda na imunidade, mas ela não é a cura ou faz a gente escapar do vírus. Os cuidados continuam sendo essenciais. Sol lá fora e todo mundo trancado em casa. A quarentena mudou a rotina de muita gente, mas não significa que está tudo bem, não. Ficar em casa longe da luz do sol pode prejudicar a saúde. Ficar sem ver a luz do dia também pode reduzir os níveis de vitamina D no organismo e prejudicar a imunidade. Ela tem ação desde na pele, no osso, que realmente é o mais consagrado e o que mais a gente tem estudos mostrando benefício, mas também tem no fígado, no coração, no rim, no pulmão e no sistema imunológico. Mas em tempos de isolamento, quase todo mundo tem falta dessa vitamina. O sol, quanto mais forte, melhor. Segundo os médicos, 10 minutos de contato com ele por dia já são suficientes para elevar o nível de vitamina D no organismo. Isso quando ele aparece, né? Aqui em São Paulo, não é todo dia que tem sol. Se já é difícil para quem continua trabalhando na rua, como nós, jornalistas, imagina para quem está na quarentena. Mas será que a vitamina D protege contra o novo coronavírus? Estudos recentes de pesquisadores da Universidade de Turim, na Itália, apontam que a vitamina D pode ter ação preventiva contra o novo coronavírus. Comportano uma notevole riduzione. A alta dosagem de vitamina D pode reduzir a produção da substância que, nesse momento, determina a complicação pulmonar provocada pela infecção do coronavírus. Per ciò che riguarda l'infezione da coronavírus. Os pesquisadores descobriram que todos os doentes crônicos com idade avançada avaliados na pesquisa tinham carência de vitamina D. Vale lembrar que a Itália é um dos países mais atingidos pelo novo vírus. Segundo o estudo, a vitamina tem papel ativo no sistema imunológico e reduz o risco de infecção respiratória de origem viral, caso do novo coronavírus. As declarações dos médicos italianos provocaram uma corrida pelo sol. Nesse momento é muito importante aí, né, gente? E a gente, sempre que pode, a gente toma um solzinho. A outra não pode ver água. Procura um cantinho na sua casa onde pega o sol legal, evite a aglomeração e aproveite essa maravilha que nasceu para todos. Não abra mão de tomar aquele solzinho, né, diário, que é importantíssimo para nossa saúde, para a pele. É aqui que eu tenho passado alguns momentos do meu dia, refletindo, lendo bastante. Procure ao menos uma vez no dia, nem que seja por uma fresta, botar a cara no sol e ser feliz. Estou aqui tomando meu solzinho para reenergizar minha mente. Vitamina D aqui pro corpo, né, galera? É importante. Importante mesmo. Tudo comprovado pela ciência. E anota aí, tem horários indicados para o banho de sol diário. A vitamina D ela vai ser sintetizada
muito mais nas horas de sol mais forte, entre 10 e 4 da tarde. Quanto maior a área do corpo exposta à vitamina D, melhor. Nessa época de isolamento, 10 minutos de sol já são suficientes numa área grande de corpo, sem protetor solar, para que a gente tenha uma formação adequada de vitamina D na pele. Além do sol, alguns alimentos também ajudam a elevar os níveis de vitamina D no organismo e melhorar a imunidade para combater os sintomas do coronavírus. Gema de ovo, ostras, suco de laranja, que aliás também é rico em vitamina C e cálcio. Entre os peixes estão atum, salmão e sardinha. Cogumelos, bife de fígado e leite também podem ajudar a aumentar os níveis de imunidade e vitamina D. Há ainda medicamentos que são indicados pelos médicos, mas cuidado, o excesso de vitamina D também é ruim. Tem um risco de intoxicação. A intoxicação de vitamina D pode ser grave, pode levar à insuficiência renal, à convulsão e morte. A verdade é que nada é tão bom quanto o sol. O sol faz bem, é verdade. É o melhor remédio para aumentar a taxa de vitamina D no organismo. Mas, segundo os médicos, a vitamina D não evita o contágio pela Covid-19 e nem é a cura da doença, mas ajuda a aumentar a imunidade e reduzir os impactos do novo coronavírus. Nós não podemos afirmar, à luz dos conhecimentos atuais, de que tomar vitamina D, especialmente em doses altíssimas, que alguns estão apregoando, proteja da infecção do corona, ou, em tendo corona, a pessoa vai ter uma infecção mais leve. Isso não podemos dizer ainda, a ciência não consegue afirmar isso. Daniela só sai de casa para ir ao ateliê. Nunca se preocupou em tomar sol. Ficou carente de vitamina D. Quer dizer, você não tinha essa preocupação antes? Não tinha. Eu nem pensava nisso, para falar a verdade. Nem pensava. Era sempre mesmo só pensar em trabalho, aquela loucura, sair cedo, chegar tarde, porque eu chego muito tarde todos os dias. Então, para falar a verdade, eu nem me preocupava. Quando o médico falou que a minha vitamina D estava muito baixa, foi a primeira coisa que eu falei para ele, então me dá um remédio, porque não tem como eu sair para tomar sol. Mas o remédio não resolveu. Daniela espera ansiosa pelo sol na varanda de casa. Tem um solzinho, eu vou pra lá. De 20 e 30 minutos eu tô tomando sol. Reduzir a chance de contaminação depende de outros fatores, como lavar bem as mãos e usar álcool em gel. Mas já dá pra dizer que a Daniela vai melhorar a imunidade e o bronzeado também. Não sei se eu vou ter esse tempo todos os dias, mas eu vou procurar pelo menos, quando eu estiver sem trabalhar ou estar em casa, fazer isso, tomar esse solzinho. Já viu que é importante, né? Os pacientes que se recuperaram da Covid-19 celebram a vida. Eles já estão fora de perigo, mas, de acordo com os especialistas, o acompanhamento médico deve continuar. A recuperação contra o inimigo invisível coronavírus soa como vitória. Batalha difícil de ser travada, mas não impossível. Seu Hermando que o diga. Com 99 anos, o ex-combatente do Exército Brasileiro está curado. Foi assim, com a farda no colo, os braços erguidos em comemoração e muitos aplausos. Eu saí dessa, para mim foi uma luta tremenda, mais do que na guerra. Na guerra você mata ou vive. Aqui você tem que lutar para poder viver. Maurício é vice-presidente de embaixadas e consulados do Flamengo e acredita que foi contaminado pelo novo coronavírus durante uma viagem para Madrid, na Espanha. Ele teve pneumonia, ficou internado aqui em Brasília e foi medicado com um antibiótico. Mesmo após a recuperação, tem sequelas da doença. Me sinto um pouco ofegante quando eu faço caminhada, porque eu tenho aqui uma condição de fazer uma caminhada segura, sem absolutamente ninguém. Mas a saúde está boa, o meu ânimo está bom, e enfrentando como todo mundo essa pandemia. Essa recuperação varia de acordo com cada organismo, já que o vírus tem uma grande capacidade de modificação genética. Depende muito do estado em que ele recebeu alta. Óbvio que ele só recebe alta se ele estiver estável clinicamente, mas ainda assim ele ainda pode sentir no início um certo desconforto até a recuperação total.
função pulmonar e dos outros órgãos. O último levantamento da Secretaria de Saúde mostra que 370 pessoas aqui no Distrito Federal se recuperaram da Covid-19. Esse número representa 51% do total de casos registrados no DF, que já passam de 700. Todas essas pessoas, de acordo com especialistas, precisam sim continuar um acompanhamento médico. É claro que a gente ainda não tem nenhuma comprovação de reinfecção. Mas ainda assim, a gente tem que ter um cuidado com as outras pessoas, né? Então, não é porque você se tornou imune que você é invencível ou que você não tem que seguir as recomendações do nosso Ministério da Saúde, da OMS. Então, o ideal agora ainda é o isolamento social e continuar o acompanhamento médico depois da alta. Entre tantos outros setores, os zoológicos também são afetados pela pandemia. Faltam visitantes e os cuidados com os animais foram redobrados. É que o coronavírus pode infectar algumas espécies. A vigilante suricata anda desconfiada. A girafa, curiosa. E o macaco não para de chamar a atenção dos poucos humanos que têm aparecido por aqui. Onde será que foi parar todo mundo? O imenso zoológico de São Paulo, com uma área de quase 1.000 metros quadrados, agora é só deles, ou quase. O Zoológico de São Paulo é o maior do país e um dos maiores da América Latina, com mais de 2.200 animais de várias espécies. Se nesses dias, por conta do isolamento, o público desapareceu, a rotina aqui no zoológico continua intensa. São cerca de 300 funcionários em regime de revezamento que agora se dedicam bastante em entreter os animais. Mas antes de entrar na jaula do Bob, todo o cuidado e equipamentos de proteção necessários. Como um tigre de Sumatra no zoológico do Bronx deu positivo para a Covid-19, aqui no Brasil os tratadores e especialistas também estão tomando todas as cautelas, estão usando luva, máscara, para evitar qualquer tipo de contágio. Aqui também no Zoológico de São Paulo, o contato humano, mesmo dos tratadores, veterinários e biólogos, com os animais diminuiu bastante para evitar qualquer tipo de contaminação. Olha só. Os tratadores escondem em galhos e trouxinhas de folhas as recompensas que vão distrair o Bob, um urso de 18 anos que não demora muito a achar os petiscos nesse tempo de quarentena, onde ninguém tem espiado, nem de longe. Os 300 funcionários se revezam em 2 grupos para que todos os bichos sejam nutridos com 3 toneladas de alimentos por dia. E não se sintam entediados, desmotivados, inclusive as barulhentas araras, que quebram o silêncio com gosto no imenso zoológico vazio. São animais extremamente inteligentes e que precisam desse enriquecimento, precisam dessa atividade, elas precisam buscar o alimento, elas precisam ter alguma atividade durante o dia para que supra até essa falta de público, esse silêncio que está aqui no parque inteiro. As 2 elefantas, Rangoon e Serva, parecem estar ansiosas pela visita do tratador Christian, que também é biólogo. Esse é um cantinho muito especial do zoológico. Olha só a serva tentando se comunicar já com o tratador. E quando são autorizadas, até abrem uma das barreiras de segurança. Além da comida preferida, ele faz esse tipo de visita pelo menos 3 vezes por semana. É uma forma de ver se está tudo bem com a saúde delas. Uma espécie de check-up que não é interrompido nem no isolamento. Tem uma ligação assim, o tratador todo dia faz um carinho, fala num tom de voz amigável, ela sente vamos dizer, o carinho que o tratador passa para ela. Por cima. Mas a quarentena também tem sido propícia para a chegada da cegonha no zoológico, até mesmo entre espécies raras, como a arara azul de Liá. Os filhotes têm sido tratados como bebês, cercados de cuidados. Não só no Brasil,
Nos zoológicos do mundo, a quarentena tem deixado berçários movimentados. Em Israel, um bebê elefante que já nasceu com quase 70 quilos. E essa raridade, um filhote de babuíno, que ao contrário dos irmãos, nasceu ruivo. Sinai, como foi batizado, virou o queridinho dos funcionários, uma celebridade antes mesmo de ser apresentado ao público. Se os bichos sentem ou não a nossa falta, é difícil dizer. O fato é que estão aproveitando o sossego para transformar os zoológicos do mundo numa silenciosa e encantadora maternidade. Muitos países estão em isolamento social há mais de um mês para tentar controlar a contaminação pelo novo coronavírus. E voluntários têm saído às ruas para animar um pouco o dia de quem só podia olhar pela janela. Na Espanha, um grupo que trabalha com proteção civil dançou para alegrar os moradores de um bairro na região de Madrid. Eles também distribuíram certificados especiais para crianças que fizeram aniversário em meio ao isolamento. Pacientes e funcionários de um hospital em Beirute, a capital do Líbano, receberam uma serenata. Os músicos foram erguidos por um elevador gigante pelos andares do prédio enquanto tocavam. O show foi uma homenagem aos médicos e enfermeiros. A equipe médica de um hospital na Itália também recebeu agradecimentos. Um violonista subiu no telhado para tocar uma canção para relembrar os mortos pelo Covid-19 e homenagear o trabalho dos profissionais de saúde. Na capital colombiana, os policiais montaram coreografias para chamar a atenção dos moradores. 3 vezes por dia, eles colocam caixas de som nas ruas e dão aulas de zumba. Os oficiais disseram que o objetivo é passar uma mensagem de esperança para quem está confinado. E a vista da janela lateral nunca foi tão contemplada quanto nesses tempos em que as pessoas estão isoladas em casa. É por isso que a música Paisagem da Janela, um clássico do Clube da Esquina, vai ganhar um novo clipe. O cantor e compositor mineiro Lô Borges convida os brasileiros a registrarem em foto ou vídeo o que vem da própria janela, cantando trechos da música. O vídeo será lançado no fim do mês pela internet. Quando eu falava dessas cores mórbidas, mas eu falava desses homens sórdidos. Quando eu falava desse temporal. A canção de 1972 parece muito atual. Em tempos de pandemia e isolamento social, nunca a vista da janela, da sacada ou do lugar onde você mora teve tanta importância no dia a dia. É por isso que o sucesso do Clube da Esquina vai ganhar uma nova cara. É um clipe feito por quem está em casa para se proteger da Covid-19. Quem explica é o diretor do vídeo, Conrado Almada. Vai ser legal assim ver as pessoas, compartilharem como elas estão vivendo esse momento tão diferente e vendo o mundo através das suas janelas. A proposta não é mesmo por acaso. As janelas têm se tornado o palco de muitos artistas durante a quarentena. Aguinaldo Raiol, aos 81 anos, cantou para os vizinhos da sala de casa. Que o teu amor vela por mim, vela por mim. César Menotti e Fabiano usaram a janela do escritório para continuar perto dos fãs. Como anjo, você apareceu na minha vida. O diretor do clipe acredita que a música de Lô pode se tornar um hino para o momento de distanciamento enfrentado por causa do novo coronavírus. Ela traz esperança, ela traz alegria, ela traz uma energia boa, assim, uma vontade de você se conectar e de ver que, ok, o momento está difícil, é muito diferente, mas vamos juntos, vamos estar sintonizados que as coisas vão melhorar. Da janela lateral do quarto de dormir. E essa edição do Hora News termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e uma ótima semana para você.